inevitável não falar da tragédia, mesmo depois de mais de 20 e poucos dias, 22 dias, né? Do Rio Doce e que já afeta agora o litoral capixaba. A gente discutiu aqui bastante, antes de gravar esse papo, qual o recorte que a gente poderia fazer, né, da tragédia sem repetir as mesmas coisas ou sem ficar também divagando em assuntos que ainda estão abertos, em polêmicas que ainda não foram ainda esclarecidas, né, como por exemplo a questão da água, que eu acho que é a polêmica do momento, se a água tinha toxicidade, se não tinha, né? Mas enfim, a gente acho que é interessante discutir como algumas lideranças estão se comportando diante da tragédia. E a gente destaca aqui, acho que especialmente como o governador Paulo Artung, né, tem se comportado, e outras lideranças também que têm uma importância grande no Estado, como o presidente da Assembleia Legislativa e alguns outros deputados e, enfim, outras lideranças que se espera que, né, existe uma expectativa, como que ele vai falar, o que se espera que o pessoal diga, os prefeitos, inclusive dos municípios que foram diretamente afetados pela lama e tal. E no meu ponto de vista, eu cheguei à conclusão que o governador Paulo Artung conseguiu realmente tirar leite de pedra, né? Vamos dizer assim. Ele conseguiu transformar a tragédia em oportunidade. Acho que primeiro tendo a presença de espírito de perceber que juntar a imagem dele com do fotógrafo Sebastião Salgado seria, naquele momento, algo muito interessante, tanto que quando a presidente Dilma esteve aqui, foi a primeira coisa que ele entregou na mão da Dilma, foi o projeto para falar que a gente já tem a solução para recuperar o rio, né? E eu acho que isso, hoje, se você for, eu li algumas declarações de algumas autoridades envolvidas, né, em nível nacional, né, na discussão de soluções e tal, e meio que já ficou um consenso que a criação do fundo, né, que é uma proposta, vamos dizer assim, Salgado/Artung, né? Eu acho que isso já parece que está meio consenso, todo mundo repetindo isso e falando que o fundo é a solução. Então, quer dizer, o Paulo, no final das contas, fez uma jogada assim, de mestre, vamos dizer assim, né? Nesse sentido, né? E está capitalizando. Eu acho que isso, que é outra coisa que a gente já vinha falando aqui em outros papos, ele também buscou projeção com a crise, né, econômica, e apareceu entre os governadores com a cartilha, com a receitinha dele: olha, eu estou enfrentando a crise tem saída, tem solução, é assim que se enfrenta a crise. Eu acho que essa é uma outra vertente importante, mas, né, Neto, eu acho que não dá para negar que realmente a tragédia deu um boom, deu uma arrancada, né, nessa imagem dele em nível nacional. Verdade, a tragédia deu uma grande alavancada nessa imagem do governador Paulo Artung como uma figura nacional. Não há dúvidas que crise se transforma em oportunidade. Nesse caso, a tragédia, Mariana, a tragédia da Samarco Vale e Mariana, para deixar muito claro, elevou o Paulo a figura que está debaixo dos holofotes da opinião pública. Não só aqui, mas como no mundo inteiro, porque essa é uma tragédia com repercussão internacional. E ele soube se apropriar muito bem desses espaços, diferentemente do governador de Minas, que no dia seguinte ali, ele já deu uma bola fora quando ele dá uma entrevista coletiva na sede da Samarco. A mesma coisa dessa postura de tratar a empresa como vítima, sendo que não é vítima, é responsável, teve o presidente da Assembleia, Teodorico Ferraço, que ele chega e pede, pelo amor de Deus, para abençoar a Samarco. Ok, você tem a questão dos empregos, mas será que vale tudo isso? A tragédia que a gente está vivendo hoje, Colatina, o prefeito de Colatina, se a gente pode puxar, que a gente está falando das figuras do prefeito de Colatina, pareceu mal, deveria ter exercido um cargo, uma posição importante naquilo, porque ele era presidente da Comissão da Bacia do Rio Doce, entre os prefeitos, então ele teria conhecimento de causa, 20 anos militando nisso, para perder a oportunidade na hora que o rio estava matando o rio. Hoje o rio está morto. Aí você vê o prefeito de Baixo Guandu, Neto Barros, que assumiu esse protagonismo. Tratou na frente da ferrovia lá para impedir os trens
da Vale de passar, porque naquela época, é bom lembrar lá atrás, só se falava em Samarco, não se falava em Vale BHP, que são as donas da Samarco. Aí você vê o nozinho correr, a gente sabe das limitações naturais do nozinho, mas o nozinho, em vez de aproveitar a questão do Rio Pequeno, que eles fizeram uma barragem improvisada, que deu até mais ou menos certo, não foi aquela coisa toda, mas só apareceu em regência na hora que o mar de Lama chegou. Então você vê, tem gente que aproveita porque a crise está para todos. Na verdade, esse caso de Mariana, da Samarco, foi uma crise. Só que alguns trataram como oportunidade e outros deixaram o bonde passar. E aí, Renato, como você viu as lideranças na crise? Pois é interessante essa questão, quando você fala do Paulo, é interessante porque no início da crise, né, da tragédia, muito se falou das lideranças que receberam doações, né, e só para se ter uma ideia, né, do comprometimento, o Paulo, em 2006 a Vale, né, o grupo Vale, apostou 1.900.000 em 9 lideranças no Brasil. 8 lideranças, né, 8 candidatos, dividiram 900.000 reais. Uma delas recebeu R$1 milhão. Quem Chuta. Quem foi, né? Paulo Artung, né, na disputa dele à reeleição. Então, assim, era uma liderança que tinha tudo para poder sair queimada nesse processo, mas conseguiu dar a volta por cima e se tornou, e está conseguindo um projeto que me parece, a gente estava aqui discutindo isso antes, parece ser um projeto do governador Paulo Artung se tornar uma liderança nacional. Ainda não se sabe exatamente por quê, o que ele quer com isso, né? Mas ele está fazendo um trabalho, e não só em relação à crise da tragédia em Minas, mas também à crise econômica, né? Quando ele leva a discussão para fora do estado, que se reúne com os outros governadores, parece estar querendo fazer um trabalho de interlocução com os outros governadores, abandonando o palanque que o elegeu, que é do Aécio Neves, do PSDB, não pulando no palanque petista, mas também não entrando em confronto direto com o governo federal. Ele parece que está fazendo um meio campo ali para se tornar uma figura nacional, e tem conseguido, né? Justiça seja feita, e está conseguindo bastante visibilidade com essa crise. Agora você falou uma coisa importante, eu acho que a gente também, claro, e isso a gente está analisando o fato em si, a gente aqui não está analisando se o Paulo, se a gente tem que avaliar isso de uma forma positiva, não, mas o fato mostra isso, o Paulo conseguiu Sim. capitalizar e ponto final. Só que quando você traz essa informação, né, recebeu 1 milhão, o resto, a outra metade foi dividida, né? E a gente não pode esquecer de uma coisa que é importante a gente registrar. Nos 2 primeiros mandatos do Paulo, né, o Paulo fez o quê? O Paulo sempre, e ele nunca teve nenhum constrangimento em reconhecer isso, em admitir isso publicamente. O Paulo, ele sempre quis ser reconhecido como o governador empreendedor, né, o governador que sabe negociar contratos, que sabe atrair o capital para o Estado, o investimento para o Estado. E ele falou isso sempre abertamente, quando estava buscando o investimento da Jurong, eu fui buscar, e bate a mão no peito e falava, eu fui buscar. Quer dizer, é um pouco contraditório, para dizer o mínimo, né? Quando esse mesmo Paulo, esse mesmo governador, que sempre defendeu essas grandes plantas, né? Que ele, na verdade, se você, de alguma maneira, né? Ele é corresponsável por isso. Ele sempre incentivou essas empresas, ele sempre esteve ao lado dessas figuras que dirigem essas empresas, né? Zeca, essa tragédia que aconteceu em Mariana, ela poderia ter acontecido no Espírito Santo em qualquer outra grande empresa que atua aqui no Estado. O Estado pode ser vítima de uma tragédia ambiental a qualquer momento, porque esse desenvolvimentismo, né, a qualquer preço que é pregado aqui no Espírito Santo é muito forte. A nossa economia toda é baseada na exploração, né, de matérias-primas, dessa indústria extrativista, né, de semi-elaborados, né, a celulose, as ligas de ferro, né, da Arcelor, enfim.
O que aconteceu lá poderia ter acontecido aqui, sim, por omissão do poder público. A gente percebe como se é facilitado. Recentemente, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que permite, né, flexibiliza a legislação ambiental. Você nunca se preocupou com a questão ambiental no Espírito Santo. Mas eu acho... Só pegar um detalhe, a gente já vive essa tragédia ambiental. É só pegar o caso de Regência. Olha, para ver como que a questão do discurso, não importa muito se você de fato está dentro daquela causa. Se você milita pela causa, mas você demonstrar militar naquele momento, que é totalmente o contrário da mulher de César, né? Uhum. Porque o que acontece? O Rio Doce estava ameaçado. Só aquela região de Regência estava ameaçada pela Manabi, que era um empreendimento apoiado pelo Paulo. Ele que apoiou fazer vários portos ao longo da costa capixaba. Só que o litoral capixaba está sendo violentado nesse momento pela lama da Samarco e não pelos portos que ele aprovou. Inclusive está dentro de Kennedy com o projeto da Ferros, que deu toda aquela polêmica. Então é aquela coisa, chega a ser contraditório. Só que é aquela questão, ele soube aproveitar esse espaço. E aí conta também porque a mídia nacional não está feita essas questões locais. E a mídia local esquece, né? Claro, não, mas isso que o Neto falou é importante mesmo. Porque eu acho que o Paulo, e esse é o projeto do Paulo, esse de falar nacionalmente, ele teve, acho que o pulo do gato dele foi o seguinte, ele foi muito rápido. Então quando ele se associa ao Salgado, naquele momento estava todo mundo procurando respostas, soluções, querendo para o que ele vai fazer agora, tal. E ele faz o quê? Ele se associa com uma grife, a grife ambiental, o Sebastião Salgado. Pô, e o cara já vem, no pacote já vem um projeto pronto para jogar na mão. A Dilma também, vamos cá entre nós, que demorou para reagir. A Dilma demorou para reagir. Quer dizer, você teve uma coisa, teve um gap, assim, todo mundo ficou meio assim, tanto que no começo, quando todo mundo, o Paulo não falava Samarco, eram nomes proibidos. Sim. Então, depois que o negócio foi ganhando proporção e aí rompeu fronteira, que o negócio estourou mesmo, e aí quando começaram a ver as grandes empresas de comunicação, Samarco, Vale, BH, todo mundo soltando verbo, aí mudou o discurso. Você vê que o Paulo começou a falar também, mas eu acho que foi pro lugar dele, foi essa rapidez com que ele apresentou uma resposta, não deu nem tempo, talvez, dessas outras questões, como você falou, financiamento de campanha, ele foi mais rápido, né? Foi uma questão de juízo de conveniência. Aí você tem que analisar, você também tem dois governantes ali que passam por crise de popularidade, óbvio. A gente estava 2 meses atrás falando nesse papo aqui que a popularidade do Paulo era muito baixa. A da Dilma nem se fala. Sim. A Dilma enfrenta os graves problemas internos. O Paulo enfrentava também os seus problemas internos, o funcionalismo parado, os prefeitos todos... Greve do judiciário. Esses problemas continuam, mas parece que não existem mais, porque agora a pauta, o agendamento, a agenda 7 que a gente chama de jornalismo, o agendamento está todo nessa questão não. E nisso ele soube aparecer bem.